transformado. Meus queridos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um projeto, a mais um momento que Pérolas de Cardo hoje passa e que, claro, eu quero dividir junto com vocês. Hoje nós estamos começando uma nova etapa e, claro, não dá para começar a nova etapa trazendo uma das pérolas, uma das joias que hoje o digital, e para você empresário que assiste Pérolas de Cardo, tenho certeza você vai gostar mais de mim a partir de agora. Hoje nós começamos de frente com o Ricardo e não tem condição de eu começar esse projeto trazendo uma das pessoas que nesse exato momento está transformando a Europa em uma das plataformas mais bombásticas que você, empresário, pode conhecer. E é com muita alegria, e eu quero ouvir palmas, hein? Quando eu falar o nome dessa pessoa, porque não tá só eu aqui não, tem um bonde todo aqui. Junto com De Frente pro Ricardo, hoje nós vamos entrevistar ele, Thiago Rocha, meu querido! Aê! Achando que é brincadeira, meu querido. Seja bem-vindo. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado por estar fazendo parte de um projeto tão importante para Pérolas de Cardo, e nada melhor do que começar apresentando uma pessoa tão inusitada como você. Então, sem muito obrigado dúvida, por a isso. honra é toda minha. Primeiro, receber um convite seu já foi uma honra. E saber que é o primeiro programa dessa série que vai impactar várias pessoas pelo mundo. A internet ela já não tem mais destino, né? Somente Portugal, a Europa, o mundo. É um prazer estar aqui com você, que é uma das mentes mais brilhantes, um comunicador incrível. Obrigado, irmão, pelo convite de verdade. Depois que o Thiago fala mente brilhante, você se sente uma pérola mesmo. Antes da gente continuar agora, eu vou primeiro ter que tirar esse chapéu, porque não tem condição, né? Vamos colocar o maquinário. E vamos lá, né, Eric? Antes da gente começar a tirar um pouquinho da mente desse homem maravilhoso, eu queria falar para você que está assistindo um pouquinho dos nossos patrocinadores, as pessoas que fazem ser possível esse trabalho. Primeiro, que eu acho que todos vocês conhecem, Alcântara Tours, ele que é patrocinador de Pérolas de Cardo e vem fazendo um trabalho junto com a nossa plataforma de uma maneira incrível. Para você que quer viajar, não procure mais maneiras, a maneira mais fácil, a maneira mais efetiva para a sua viagem se tornar uma experiência, Alcântara Tours. Eles trabalham com Pérolas de Cardo em mais de 20 países e com certeza vão fazer a sua viagem muito mais fácil. É maravilhoso, né? A gente tem uma empresa que pode sensacional. ajudar. E o Thiago me ajudou várias vezes nessa minha ida e volta do Brasil aí para entregar alguns eventos. O Thiagão me ajudou muito. Não. Então, para você que tá aí, Alcântara Tours é a melhor escolha que você pode fazer quando se trata de não viajar e sim ter uma experiência incrível. Vamos passar pro próximo, Eric, que tem gente trazendo aí. Eu tenho que pagar esse negócio aqui, né? Porque senão o povo não... Adriana Chiari Magazine. Adriana Chiari Magazine é uma das maiores revistas que hoje está dentro da Inglaterra e Reino Unido, está trazendo para você a possibilidade de crescimento empresarial. Para você que quer realmente trazer o seu produto internacional, indiferente de qual país você esteja, Adriana Chiari Magazine é a empresa, é a revista que vai colocar o nome da sua empresa no mapa. Ela hoje trabalha com mais de 15 anos de experiência e é patrocinadora de Pérolas de Ricardo, viajando pelo mundo e trazendo a possibilidade de você, empresário, você mesmo que está aí pensando, será que o meu negócio tem possibilidade? Tem possibilidade se você trabalhar com as pessoas certas. E a Adriana Chiari Magazine é a revista que não pode faltar na sua agenda da próxima vez que você pensar em publicidade digital. Vamos lá pro próximo. 3 dias depois, ele ainda tá falando de patrocinadores. Não. Xandor Alves, gente, falar de joias, se você quer falar de pedras preciosas, se você quer falar de como se posicionar dentro de um evento, você que vai participar de um órgão, vocês mulheres que gostam, você gosta de joia? Gosta? Cara, já viu ali, ó, o sorriso, tá perdido já. Essa é boa. Xandor trabalha hoje em toda a Europa, trazendo para você joias de qualidade e pedras preciosas que muitas das vezes você pensou que só no seu sonho você poderia ter. Não. Ele consegue trazer para você a possibilidade de pagamento para que você realmente tenha aquele momento especial junto com a sua namorada, junto com a sua esposa e até mesmo junto com você. Por que não se autopresentear junto com Xandor Alves Joalheria? E por último, Brasil com Farofa. Eles começaram comigo quando tudo era mato. Quando ainda eu era só o louco com o telefone na mão, Brasil com Farofa era o patrocinador que bancava o sonho de um doido. Então, para vocês que não conhecem, eles são realizadores de sonhos e eu posso estar aqui com todo orgulho convidando vocês a conhecerem o Brasil com Farofa. Venha conhecer o supermercado que realmente traz produtos de qualidade do Brasil.
Vamos começar então, Thiago? O que você Bora acha? explodir mentes e corações. Primeiramente, eu queria saber quem é Thiago Rocha, mano? Porque Quem é assim, Thiago Rocha? é a melhor pergunta. Você sabe que a gente vai entrar no meio desse programa, a gente vai estar falando sobre isso. Mas eu não te conhecia. E pra mim foi muito mais especial, e eu não sei pra você que tá aí assistindo, quando eu cheguei no Método IP, eu não sabia o que eu tava esperando. E pra mim foi muito mais excitante, porque eu não tava esperando nada. Eu queria ir lá conhecer a galera. E eu chego lá e me deparo com o Thiago Rocha. Mas eu queria que você falasse pra galera, pela boca de Thiago Rocha, quem é esse cara? Quem é Thiago Rocha? Eu poderia falar várias funções que eu cumpro aqui na Terra, como empresário, escritor, publicitário, comendador da educação brasileira, mas eu costumo falar, Ricardo, que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Ele me fez para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. Isso não é de uma forma religiosa, é entender verdadeiramente quem você é e tudo aquilo que você faz é cumprir uma função para um propósito muito maior. Por exemplo, a gente comunica, a gente dá treinamento, a gente escreve livros, cria empresas, faz negócios, tudo isso são funções para cumprir outras coisas. Por exemplo, um médico, quando ele se coloca como médico, ele está colocando a função dele acima da identidade dele. Um engenheiro, quando fala que ele é um engenheiro, eu sou um engenheiro, ele coloca a função dele acima da identidade dele. Um radialista, um comunicador, seja você quem for, quando coloca a sua profissão acima da sua identidade, existe um grande problema. Porque se você perde a profissão, se você muda de profissão, você perde toda aquela genialidade que você tinha? Não. Eu sou um governante, alguém que se entende realmente que é imagem e semelhança, que exerce algumas características que a gente vai falar durante o dia de hoje, que é muita gente fala no Método IP. Você que está aí é nosso convidado para participar do Método IP. Vale super a pena, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. 2 dias lá para entender realmente a sua identidade e o seu propósito. Então eu poderia falar várias funções, mas eu sou imagem e semelhança de Deus. Adoro. Você sabe que é uma das coisas que quando eu cheguei, e de novo, para você que está assistindo, você vai escutar bastante falar do Método IP, porque eu acho que para mim é a maneira mais fácil de descrever a pessoa que eu conheci, né? Porque como eu falei, eu tive a oportunidade de conhecer você ali no Seringuete mesmo, trabalhando, falando do Dentro negócio. De uma sala, né? Sem câmeras. Tá entendendo? Não tinha, e que por acaso, gente, esse negócio de ficar sem telefone, assim, isso daí eu não sei se eu tava preparado no começo, depois não sei. Deixa no secreto isso daí, senão tem gente que vai desistir da ideia. Depois você melhora, mas pronto. Como que você hoje vê, porque vocês trabalham muito essa coisa da neurolinguística, de entender como funciona o cérebro do ser humano e aplicar, porque muitas das vezes a gente pensa nisso como uma coisa tão difícil, uma coisa tão lá, né? E na realidade eu consegui ver que o trabalho que eu faço já, eu consegui me identificar muito. Como que você pode explicar essa questão de mudança de DNA, mudança de atitude nos dias de hoje? Porque você não ensina alguma coisa para a pessoa aprender amanhã. É uma coisa que ela pode aplicar 2 minutos depois que você... Porque, pelo menos, tinha vezes que eu começava a rir, que eu falava, caraca, mano, como que eu não tinha pensado nessa coisa? O que você acha que cria um impedimento para as pessoas idealizarem o que você hoje está ensinando dentro dessas mentorias? Tem muita coisa, Ricardo, que impede as pessoas de viverem verdadeiramente. Tem uma pesquisa que conta que 98% dos bloqueios de identidade, dos bloqueios que nós carregamos, e o que são bloqueios? Bloqueios são impedimentos que nós carregamos. Algumas pessoas chamam de bloqueios, outras chamam de crenças, outros de paradigmas. Que é o quê? Eu costumo falar o seguinte, que é enxergar a vida com óculos de outras pessoas. Adoro. Por exemplo, o seu pai, quando te cria, sua mãe, por ação ou por omissão, presente ou não presente, ele colocou a lente que ele via o mundo. Ele fala, meu filho, eu enxergo o mundo dessa forma, pega esse óculos. Real. O seu professor, ele fala, eu enxergo o mundo dessa forma, vai lá e põe esse óculos. O seu amigo, os relacionamentos que você teve, a sua empresa, toda vez que você chega na empresa, eles vão lá e colocam um óculos para você. Qual que é o grande problema? Que você tem um empilhamento dessas lentes e ela já prejudica o enxergar a vida como que ela realmente é. Adoro. Por isso que nós temos um jargão muito grande que é vai cuidar da sua vida. Você que está aí em casa, você vai aprender a cuidar da sua própria vida. Adoro. Qual que é o grande problema das pessoas hoje? Elas, em vez de cuidarem da própria vida, elas estão espiando a vida do vizinho. Com aquilo que você faz, deixa de fazer, como que come, que deixa de comer. E aí o mundo tá essa chatice que é hoje. Qual que é o grande problema? As pessoas querem dar opinião na vida das outras e elas não cuidam nem da sua própria vida. O fulano deveria fazer assim, o fulano deveria fazer assado. E você? O que você deveria fazer? Ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um empresário melhor, um ser humano melhor. Em 1910, um inglês chamado Baden-Powell, ele fundou um movimento chamado Movimento Escoteiro. O escotismo, ele foi difundido em vários países e tem um manual para seguir as
a cultura escoteira, e Baden-Powell coloca na primeira frase do livro a seguinte frase: deixe o mundo um pouco melhor do que você encontrou. Se todo mundo se esforçar em deixar o mundo um pouco melhor do que você encontrou, as pessoas iam viver muito melhor. Muito melhor. Então aí, quando a gente fala sobre destravar, que na verdade é só tirar essas lentes, e aí você fala, cara, era tão simples isso. Você começa a olhar para a natureza, por exemplo, eu estou vendo um pé de alguma coisa, uma árvore, não é uma planta. A planta, ela cresce naturalmente porque a prosperidade é natural. O que impede as pessoas de crescer e prosperarem e tudo mais é a sua resistência contra aquilo tudo que é natural. Mas é que vai fazer ela... teve uma parte que eu adoro, essa frase eu roubei ela de você numa força, que é o curso do achismo, né? Essa eu peguei assim, 3 minutos depois que eu saí de lá, eu já saí, isso entrou no meu DNA, porque as pessoas têm muito essa tendência de achar as coisas. Você acha que, talvez, ouvindo você falar isso agora, você não acha que quando as pessoas tiram essas lentes... Nada. É verdade, aí eu tô vendo, pô, pega eu na base da pancada, né? Mas você não pensa que talvez as pessoas, tendo que tirar essas lentes... Elas têm que encarar o pior inimigo delas, que muitas vezes é elas mesmas. Ou não. Na verdade, o maior inimigo delas são as crenças que ela colocou. O que é o inimigo de alguém? Lá no livro de Provérbios, que está no Antigo Testamento, que foi escrito por Salomão há mais de 3.000 anos. Salomão ele foi um governante que governou Israel durante mais de 40 anos sem guerras. Imagina, um período onde conquistava-se tudo com guerra, ele governou. Israel, uma das maiores potências na época, sem guerras. E ele escreveu um livro chamado Livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. E lá ele fala o seguinte, que todo homem sábio ele precisa ter 4 características do coração. Lealdade, sinceridade, amor e equilíbrio. Isso já está intrínseco no ser humano. Quando você entende que é imagem e semelhança e começa a viver isso e começa a odiar aquilo que quem te chamou odeia, que é arrogância, soberba, prepotência, maledicência, mau comportamento, você começa a eliminar isso, daí você não olha mais para o seu inimigo, mas você começa a olhar para os seus ativos para viver essa vida. Qual que é o grande problema? O pai falou o seguinte, você não tem oportunidade, você nasceu nessa família, você é o mais burro da sala, você é muito lento. Pô, o filho está comendo em casa, aí os pais comem mais rápido, falam, você é muito lento até para comer, olha o seu irmão, e já começa uma comparação com o irmão, e aquela criança começa a crescer achando que ela é aquilo que o maior ídolo dela, que é o herói dela, que é o pai. Por isso que 98% dos bloqueios, crenças, paradigmas são impostos por nós. Figura masculina, não só pai, figura masculina de autoridade, pai, avô, tio, treinador, professor, é uma figura masculina de autoridade. Se aquela criança acredita, cresce ouvindo aquele que é o ídolo dela, falando que ela é aquilo, ela vai crescer acreditando que realmente é aquilo. E qual que foi o grande problema da sociedade atual? O achismo. Não existe a profissão de axiologista. Ninguém acha nada. Você não é pago para, eu acho isso. Se você cuidar da sua vida, você não vai mais precisar achar mais nada do outro lugar, porque você já encontrou quando você começar a olhar para dentro. Quando você começa a olhar para dentro, você encontra o real motivo de tudo na vida e entende que o jogo da vida não é sobre aquilo que está fora, mas é sobre aquilo que eu carrego. Mas isso é maravilhoso na teoria, mas você não pensa que... Eu falo por mim, por exemplo, quando eu estava com vocês, tinha muitas partes ali que entrar na realidade do meu problema dói. Você pensa que... Você viu que eu peguei agora, né? Você viu que... Chega até o final disso daqui, tá no DNA, tá? Só pra vocês saberem. Mas você pensa que talvez as pessoas têm medo também de o que ela deveria fazer, porque eu falo por mim. Teve muitos momentos da minha experiência que ter que idealizar que o problema era eu, acaba sendo outro problema. O que você falaria para essas pessoas nesse momento? Porque eu sei que isso existe, porque eu senti quando eu estava ali escutando o que você estava falando. Porque teve várias partes ali que entrou mesmo na pancada. E que eu falava, agora eu vou ter que corrigir isso aqui. Como que você acha que as pessoas que estão assistindo agora podem, ali no escurinho do quarto delas, dentro da sala, naquele mundinho delas ali, começar a corrigir e curar essa ferida também? Existe coisas que a alma sente falta, que ela ainda não viveu, mas ela sente falta. Existem coisas na nossa alma que ela anseia. Muitas pessoas trabalham em lugares que não gostam para receber um dinheiro que não precisam, para comprar coisas desnecessárias, para provar para a gente que ela nem gosta, que ela tem algo. E ficam vivendo ciclos viciosos nisso. E acaba não vivendo realmente a sua verdadeira essência.
Quantas pessoas, que nem você fala, eu fui viver na praia, quantas pessoas têm desejo disso, mas estão preocupadas com a opinião de outras pessoas a respeito daquilo que você vive ou vai deixar de viver e não vive a verdadeira essência, aquilo que você quer. Quando eu começo a tirar essas escamas, quando eu começo a tirar o achismo, as opiniões, que uma opinião é uma mercadoria velha, fedorenta, guardada lá, que opinião não serve para nada. Porque quando você fala, Thiago, me dá uma opinião sobre tal coisa. Tem um livro chamado Roube como um Artista, na página 7 do livro, ele fala o seguinte, opinião... Eu adoro que ele sabe a página. A opinião é você falando com o seu eu do passado. Quando você chega e fala o seguinte, Thiago, me dá uma opinião sobre algo. Eu não sei a sua vida, eu não sei o contexto, eu não sei como que você nasceu, como que você se relacionou. Eu não... Fica um pouco difícil, né? Total. Aí eu tô falando o quê? Com o meu eu do passado. E as pessoas ficam procurando a opinião de outras pessoas para querer resolver suas dores. Mas, por exemplo... E eu vou te responder ainda a primeira pergunta, não respondi, mas pode falar. Tá, mas, por exemplo, hoje, eu vou usar um exemplo aqui. Tá bom. Todas essas pessoas que estão aqui hoje, que acompanham, né, que eu acho super lindo, por acaso, tá, gente? Parabéns. Eu acho super legal esse companheirismo, essa família caminhando. Como que a sua opinião pode influir com o trabalho que cada um deles está fazendo? Ou até mesmo, porque a convivência cria esse vínculo. Esse vínculo cria você, para você crescer, você vai estar ali se envolvendo. Isso também não é opinião? Você não acha que... Você não acha nada? Tá pegando o código já. Tô pegando o código. Ricardo, seguinte, tem um texto que eu levo pra minha vida que é o seguinte. Evangelize as pessoas. Se for necessário, utilize palavras. A palavra ela pode mudar alguém, mas a minha atitude é que gera real mudança. Gosto. Não é nada que eu falo, mas é como eu me comporto. As pessoas não vivem por aquilo que eu falo. Eu estava agora há pouco reunido com eles lá na empresa, com os executivos, e falando o seguinte, ninguém te ama, eu deixei eles em choque. E eu vou deixar em choque, você que está em casa também vai ficar em choque. Sabe o seguinte, Ricardo, ninguém te ama. Ninguém é teu amigo. Eu tenho essa mentalidade. As pessoas são amigas e amam a sua utilidade. Você que é casado, você não ama o seu cônjuge, você ama a utilidade dele dentro do casamento. Se ele te dá afeto, carinho, segurança, direção, existe amor. Amor é utilidade. Não, Thiago, mas aí a gente vai começar a complicar. Não, amor ele não é um sentimento, ele é uma decisão diária. Então as pessoas amam o quê? A sua utilidade. É só olhar para a fase da infância, da adolescência. Quantos amigos continuam até hoje? Ele já não continua porque a sua utilidade já não bate com aquela galera da antiga. A tua utilidade é hoje. Por que as pessoas se chamam? E aí as pessoas caem numa vaidade, achar que sou eu. Não sou eu. É a minha utilidade perante as pessoas. Eu estou aqui hoje não pelos meus olhos verdes, não por só a nossa amizade, mas a utilidade em gerar vida, gerar abundância, trazer movimento, tudo isso. Concordo. Esse é o jogo da vida. As pessoas romantizam muito, achando que são elas os maiores benfeitores do mundo. Não, Ei, presta atenção, é a sua utilidade perante o mundo. E eu contava para eles que uma vez eu fiz um projeto, Ricardo, na Avenida Paulista, eu conheci um morador de rua lá, que ele falava 7 idiomas. Tinha sido multimilionário, com várias empresas. 7 idiomas ele falava lá, e ele perdeu o casamento, filho, empresa e tudo mais. E ele estava naquela situação porque ele perdeu a utilidade para a sociedade. É forte isso que eu te falo, mas isso começa a trazer consciência quando você sai do primeiro nível de rasura de pensamento e começa a aprofundar isso. Você começa a entender o seguinte, que é a utilidade que te faz crescer ou acessar grandes coisas. Por isso, quando a gente fala que nós somos chamados para uma missão muito maior, que não é somente a nossa vida, mas é entregar uma mensagem muito maior, a gente fala sobre a utilidade. Por que eu falo sobre criar múltiplos talentos? Tô aprendendo a velejar agora. E Como que tá indo? Tá, eu tô amando, né? Tô num país onde a gente aprende, onde é cultura, né? Legal. Tá velejando. Então eu tô amando e a gente vai fazer uma viagem. A primeira viagem vai ser de Lisboa até o Algarve, 24 horas de veleiro lá, com a galera pra gente curtir esse momento e depois a gente vai fazer Portugal-Brasil. Mas por que eu tô aprendendo a velejar? Porque existem códigos guardados que vai aumentar a minha utilidade. Por que eu aprendi a comunicar? Por que eu aprendi a vender? Por que eu aprendi a entender de pessoas? Eu fui aumentando a minha utilidade. Quantas pessoas, eu trouxe um exemplo aqui para os meninos da outra vez no podcast, falei o seguinte, quantas pessoas que você conhece que escreveram um livro? É uma certa utilidade. Eu vou além, tem uma pesquisa que diz que 0,03% da população já fez uma maratona. 0,03%. Já fez uma maratona.
Então, logo você vê que isso reduz a quantidade de gente que fez uma maratona, que tem uma utilidade. Habilidades, persuasão, tudo sobre aquilo ali. Beleza. Quantas pessoas desse 0.3, esquece o restante, 0.3 fizeram uma maratona e escreveram um livro? Quantos fizeram uma maratona, escreveram um livro e fizeram um Ironman? É que vai dividindo, literalmente. Amigo, você começa a entender que você começa a ter uma utilidade para vários pontos. Gosto. E aí, quando eu faço um Ironman, eu fiz um Ultraman, que foram 8 km de natação, 360 km de bicicleta e mais 84 km de corrida, eu saio do 0,3 e começo a ir para uma escala cada vez menor e mais exclusiva de gente, aumentando que é a minha utilidade. Quando eu falo, quando eu ensino, eu estou aumentando que é a minha utilidade. O que incentiva também os outros que não estão fazendo parte daquela classe começarem a se inspirar na... Eu vi vocês de kart. É kart? Tô certo, gente? Tá, faltou você lá só. Não, meu querido. Tinha atropelado vocês todos. Tá, tinha nada. Eu com, assim, volante, gente. Eu tô salvando vidas, não segurando um volante. É que nem eu cantando. O povo fala muitas das vezes, eu falo porque eu sou um comunicador nato. Eu gosto muito de me comunicar. Dá um microfone pra eu cantar, perdeu. Mas lá dentro do Método IP você cantou. Tá, não, mas aí foi, porque vocês estavam E batendo cantou palma bem, pra né, qualquer gente? coisa, vocês estavam batendo palma pra todo mundo, entendeu? Já foi, é aquilo quando você já pega o público já batendo palma, você já vai descendo. Mas sabe que é muito legal isso que você tá falando em questão de utilidade, de ser essa pessoa pro próximo, que é o que eu queria contar pra vocês todos que estão aqui também. Quando foi bombardeado o meu Instagram, porque foi quando eu comecei a ouvir falar de Thiago Rocha, né? E... Foi muito massa esse dia. A Bárbara ainda sabe, né, Bárbara? Começou, gente, eu não sei se todo mundo que tá aqui, porque, de novo, eu não sei se você sabe, o moço aqui veio com um bonde, tá, gente? Uma milícia. Tem uma milícia toda aqui. É só os meninos que carregam a bolsa do dinheiro aí, não, tem que repartir só aí. Tem né? que dividir. Cadê o meu melhor amigo? Quem é que tá com o dinheiro? Entendeu? Porque não, esse é o que vai... Aí. E quando começou a estourar o meu Instagram... Eu não sabia o que estava acontecendo. Daí o Alcântara, né? O Alcântara Tours, o Thiago me ligou e falou, ó, o Thiago Rocha estão falando o teu nome por aqui, eles estão querendo participar de podcast. E eu falei, beleza. Aí começam a falar do podcast e todo mundo falando, convida o Thiago, convida o Thiago, convida o Thiago. A minha assistente me liga e fala do que esse povo tá falando. Falei, gata, não tenho a mínima ideia. Deixa eles continuarem falando do negócio deles lá. Aí no dia que você tá lá no Método IP, que você fala do podcast, eu queria falar naquela hora. Não tinha podcast, nunca teve podcast. Vocês criaram a ideia. Uau. Vocês alimentaram a ideia e me incentivaram, influenciaram para que eu começasse o meu projeto. Então é muito legal. E vem disso que você está falando. Muitas das vezes a influência, ela pode vir de várias formas. É importante saber se o influenciado realmente quer fazer aquilo. Porque se eu tivesse deixado simplesmente a possibilidade... Eu poderia não ter ido no IP. No IP. Mas muitas das vezes não é o que você está mostrando, mas é o que você quer aprender, porque não adianta nada você ter a melhor pessoa, ter o Thiago Rocha ali apresentando todas essas possibilidades e ter um cara que não está nem aí também para aprender. Faz toda a diferença também, não faz? Mas isso é o jogo da vida. Sempre vai ter gente que vai querer aprender, crescer, se desenvolver e tem gente que vai ficar ali. Só que existe tempo para todas as coisas e tá tudo certo. Algumas pessoas, Ricardo, são pessoas que semeiam, são outras pessoas que regam e outras vão colher. Você não sabe se na sua jornada de vida, se você vai ser o semeador. Você não sabe se na jornada de vida, aquela pessoa que chega até você vai ser alguém que você vai regar, você vai dar estrutura, vai fazer ele crescer e tudo mais. Ou você não sabe se você vai colher os frutos daquela pessoa. Eu nunca sei quem chega na minha frente. A única coisa que eu sei é que eu sou um semeador. O que é um semeador? É alguém que sai para semear todos os dias boas sementes. Adoro. Então vai um pouquinho, semente aqui, uma semente lá, outra semente. Esse é o jogo da vida. É você semear e pregar aquilo que você vive e viver o que você prega. No livro de Tiago fala, deixa muito claro o seguinte: quão feliz é quem passa por provação, porque na provação você produz perseverança, perseverança produz fé. Amém. E a fé é o quê? Uma visualização. Fé não tem nada a ver com o que você acha e tudo mais. Fé é uma visualização, é você imaginar algo que não está visível ainda. Visionário, aí, né? Total. E aí você começa a falar o seguinte: eu vivo aquilo que prego e prego aquilo que eu vivo. Por isso que eu ensino aquilo que eu vivo e quando eu paro de viver, eu paro de ensinar. Assim eu não preciso, eu sou acusado por umas pessoas por ter boa memória. Não, eu só prego aquilo que eu vivo. O dia que vocês ouvirem eu parar de falar sobre isso, eu parei de viver isso que eu tô falando. Somente isso. Então as pessoas acabam entendendo o seguinte, que algumas pessoas vão querer e outras não. Mas por que as pessoas não querem, cara? Por causa de um julgamento que existe da sociedade. As pessoas veem, aconteceu tal coisa com fulano, o que você acha? Eu não tenho que achar nada, é a vida dele.
É o relacionamento dele, é a família dele, é o trabalho dele, seja o que for do exemplo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só preciso cuidar da minha vida. Cuidar do meu corpo, da minha saúde, do meu intelecto, do meu espírito, dos meus filhos, da minha esposa, somente isso. Todo o restante é problema de cada um. Existe algo que eu acredito, algo que eu vivo e algo que eu levanto a minha bandeira. Qual é o problema do mundo? O mundo está tão chato hoje. Exatamente porque existem tantas guerras religiosas. Porque todo mundo quer defender a Deus. Deus ele não precisa da sua defesa. Todo mundo tá certo. Nunca Todo vi uma mundo quer galera defender. tá certo, gente. Eu tenho uma preguiça de entrar no Instagram. Porque você entra nos posts, eu sou alucinado por comentários, né? Você gosta? O vídeo nem tá. Tu vai nos comentários Você lá, comenta, tem. você responde? Não, eu fico Só vendo os comentários. Eu falo o seguinte: como que existe tamanho intelecto do ser humano desse comentando dessa forma? Uns tamanha maldade, outros tamanha criatividade. Mas daí você vê, os caras da mesma. Não é da mesma tribo, mas do mesmo movimento, de tribos diferentes, se degladiando por causa de um comentário. E eu falo o seguinte, como os caras são da mesma... O que as pessoas não entendem é o seguinte, nós somos parte de tribos, cada um tem a sua tribo. E por ter a sua tribo, ela não está certa, ela está errada. É somente a sua tribo. A conduta que você tem, os valores que você tem, os símbolos que você tem, está tudo certo. O problema é que as pessoas querem defender a Deus e começam essas brigas, exatamente como tem hoje em dia. Ah, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Quer dizer, quando o semeador ele sai para semear, se uma semente cai lá e o pássaro rouba, ele não está nem aí. Ele começa a olhar para quê? Ele olha para frente e vê todo o campo que ele precisa semear. Ele não vai lá atrás. Se ele for lá atrás, ele vai perder horas do dia dele procurando uma semente. Eu não tô nem aí com as sementes que eu lanço. Eu não tô nem preocupado se os caras vão andar, não vão, o que vão fazer. Eu só sou um semeador. Eu não tenho obrigação nenhuma de gerar colheita. Eu só tenho que semear. Aí as pessoas falam, não, porque nós precisamos ir contra essa bandeira. Eu falo, não, você não precisa ir contra essa bandeira. O problema é que é esse, que aí você vai contra uma bandeira, você começa a criar atrito. E logo aquilo que eu teria que levar vida e abundância, eu começo a gerar um atrito nas pessoas. Amém. Eu falo o seguinte, amigo, você não é da minha bandeira, mas a minha bandeira é essa aqui. Mas você é mais amado por vir aqui. Você quer vir? É minha bandeira e tá tudo certo. Então as pessoas gastam mais tempo, mais energia brigando e discutindo com outras bandeiras do que impondo a sua própria bandeira. Gosto. Quando você começa, e aí quando eu escrevi esse livro, eu tô indo pro meu 8º livro. Vamos lá, assim, 8º livro e continuando, né? Assim, não, isso daí não vai parar, até o final do ano vai ser mais nem uns 20. O MacGyver dos livros, né, gente? Aqui, Tiago Rocha, Manual Secreto do Pai. Hoje, você estava falando desse negócio dessa parte sua, né? E que eu vejo que é muito influenciável com as outras pessoas também, de escrever livro. Por quê? A pergunta que eu quero fazer é: por que você acha que é... Por que você pensa que é bom para uma pessoa colocar a história dela? Porque é mais ou menos isso, né? Colocar a sua história, a sua experiência no papel para que as outras pessoas possam visualizar isso. Qual que é a... Eu vou reformular. Eu sei que tem vários pontos positivos disso, mas qual que é aquele ponto, assim... Ponto-chave. Para incentivar até mesmo você que está assistindo, que talvez tenha vontade de escrever um livro. Qual que você acha que é o ponto-chave? Quantas pessoas estão aí assistindo esse podcast e têm vontade de escrever um livro? Escreve aí. Eu vou escrever o meu livro. Já cria na fé. Coloca aí, eu vou escrever o meu livro. Nós fizemos agora, mês passado, o lançamento de 25 livros. 25 executivos escreveram seus livros em 30 dias. E nós fizemos um lançamento de 25, algo nunca visto antes no país, em Portugal. Isso, nós lançamos 25 novos escritores, 25 novos livros. Num país, Ricardo, onde as pessoas estão diminuindo a quantidade de livros, não sei se você sabe, mas aqui em Portugal, por exemplo, em 2010, a quantidade de pessoas que liam um livro em Portugal era 61%. Hoje, a estatística é que as pessoas terminam o ano, 51% dos portugueses terminam o ano lendo metade de um livro. 51%. Quer dizer, está diminuindo a quantidade de pessoas que leem livros. E a sabedoria está em poder de raciocinar em tudo aquilo que é entregue. Bom, esse é o primeiro fator e o primeiro ponto sobre, num país de pessoas que não escrevem livro, quando você escreve um livro, você se coloca num outro posicionamento. Quando você escreve um livro, quando eu recebi o desafio de escrever esse livro, eu falei, qual que vai ser o livro best-seller que eu mais vou vender? E eu fiquei um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas sem saber escrever o melhor tema. E um dia eu estava indo para o Método IP lá em São Paulo, no Brasil, e eu recebi uma luz, assim, desceu como uma chuva de prata e falou o seguinte, o livro, antes de curar qualquer pessoa, ele tem que curar a si mesmo. E esse livro ele me curou.
Eu estava escrevendo o capítulo 4 dele, quando eu tinha algumas crenças com meus pais, enfim, culpava ele por muitas coisas. Numa sexta-feira à tarde eu estava escrevendo ele assim, e aí caiu uma bomba nuclear no meu peito. Eu falei o seguinte, já sei o que eu vou fazer. Liguei para minha esposa e falei, amor, prepara as malas, a gente vai lá pro sul visitar meu pai. E aí fechei o computador e eu falei, eu vou falar tudo que eu tenho que falar. Por que ele não assistiu futebol comigo? Por que ele não me acompanhou nos esportes? Por que isso? Por que aquilo? Eu queria falar tudo que tinha engasgado, que eu falei, eu vou desbloquear agora e resolver. E aí eu fui 500 quilômetros de São Paulo até Santa Catarina pensando nisso. Chegando lá perto, faltando 50 quilômetros, eu fui tomado por uma compaixão. Uau. E um amor começou a inundar meu peito. E quando eu cheguei lá, ele surpreso, ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, só vim fazer um negócio. Falar que eu te amo. Amém. Eu nunca tinha falado isso pro meu pai. Eu falei, só vim aqui falar que eu te amo. E aquilo foi um romper de prosperidade na minha vida. Porque eu escrevi um livro. Muitos deles estão aqui, escreveram o livro. Eles começaram a deixar várias cicatrizes começarem a curar outras pessoas. Porque se eu não sei quem que vai receber do outro lado, e quando a gente fala sobre multiplicação de talento, algumas pessoas não vão ler o livro, mas as pessoas vão ver o teu podcast. Algumas pessoas não vão assistir o podcast, algumas pessoas vão assistir a sua palestra. Algumas não vão assistir a sua palestra, algumas vão começar a ver o seu documentário. Os documentários vão no seu produto, no seu serviço. Cada um vai começar a absorver algo da sua semente. Por isso que eu dou palestras, faço imersões, tenho empresas, escrevo livros, dou treinamentos, começo a dar mentorias. Eu começo a ramificar as formas de entregar a minha semente. Por quê? Porque eu nunca sei quem é que está do outro lado lá. Eu só sei que eu sou um semeador, então eu não olho para a semente do outro lado. E as pessoas começam a falar o seguinte, eu sou um escritor. Eles começam a desabrochar. E eu vou trazer algo que eu falei no começo e você vai entender agora que existe coisas que a sua alma sente falta, que você ainda não viveu. As pessoas falam, eu não sei como escrever um livro, eu não consigo escrever um livro. Presta atenção, você que está em casa. Um livro como esse, ele tem mais ou menos 60 mil palavras. Parece muito. Só que você, em média, fala 20 mil palavras por dia. Teoricamente, você a cada 3 dias poderia escrever um livro. É só gravar, o seu dia inteiro. O problema dos influenciadores, né? A gente sabe disso, eles querem criar conteúdo. Criar conteúdo é chato pra caramba. Para de criar conteúdo e começa a documentar o seu dia. Se eu não sei você, mas se eu me ouvir num dia inteiro, Não, no outro dia eu não nem- quero falar. Eu nem ouço. Se eu ficar escutando de vez em quando, eu sou uma pessoa que eu posso falar sem respirar. Eu podia ser um peixe. Não dá pra eu Então, gravar tu tudo. consegue fazer 2 livros a cada 3 dias, amigo. Adoro. E aí eu vi um estudo que explodiu minha cabeça e falou o seguinte: um par apenas de cromossomo que nós carregamos tem informação genética para 10 mil livros. Uau. Só aquilo que você nasceu, não as experiências de vida e tudo aquilo que você teve de conhecimento. Mas tudo aquilo que você carrega geneticamente teria informação suficiente para 10 mil livros. Será que você não consegue produzir apenas um livro? Qual que é o grande problema? O problema vem aquilo que a gente falou. Perfeccionismo, necessidade de aprovação, vitimismo, tudo isso começa a trazer o quê? À tona tudo aquilo que você viveu lá na infância. Que você não seria capaz, que isso não é para você, o que vão pensar de mim. Tipo assim, a opinião dos outros não governa a sua vida. Entenda o seguinte, existem pessoas que vão ouvir esse podcast e vão nos amar. Mas também, e tu sabe disso, tem as pessoas que vão nos odiar. E seja bem-vindo, você que é hater, você que nos odeia, nós somos gratos a você, né, Ricardo? A gente adora. É, porque é você que traz o crescimento. Imagina, assim, eu quero... Mas você sabe que, assim, primeiro, eu volto a falar, eu falei isso pra você quando eu saí, eu entrei sem saber o seu nome e eu saí de lá não parando de falar ele. Porque realmente teve muitas das coisas as quais você falava e as coisas as quais você citou, tomou muito conta de mim, assim. Eu gosto de... Eu tava explicando pro meu parceiro, era tão simples que chega a ser difícil. Porque eu mudei técnicas dentro da minha empresa por causa disso. Que massa. Porque a realidade, a gente complica demais, Thiago, às vezes. Demais. Mano. A gente quer criar um castelo de areia, mas a gente quer pôr janela. E na realidade, você pega um copo de plástico e você faz um castelinho ali, se você fizer. E essa simplicidade. Essa é outra pergunta que eu queria falar. Primeiro, antes de fazer essa pergunta, eu queria perguntar pro senhor, assim, a fama tá tomando, que daqui a pouco a Forbes me espera. Conta pra mim um pouquinho, antes da gente passar para a próxima etapa, o que é esse Empreenda Revista, onde esse moço, gente, mas olha só, ele fala dos olhos verdes, mas funciona, não funciona? Olha só.
Coloca Empreenda na é uma capa grande da revista e uma grande ninguém segura a revista. Flávio Augusto já teve nela, Pablo Marçal, Wizard, vários jogadores de futebol. Eles já tiveram, Cafu fez capa, tem várias capas aí no Brasil. Nós fomos convidados pela revista Empreenda para fazer. E ela tá vindo para Portugal também. É uma revista brasileira. Logo mais, ela é uma revista brasileira, tá aí. E nós somos capas aí no mês de fevereiro ou março, nós somos capa aí mostrando um pouco do nosso ecossistema, tudo aquilo que a gente tem construído, aquilo que a gente acredita. Tem mais uma revista que a gente saiu, a Bilionários, vou te entregar na próxima vez aí, tava lá na plataforma, mas por qualquer motivo não veio aí, eu vou te entregar ela. E é mais uma forma de entregar a mensagem, entendeu? Gosto. Esse é sempre o segredo, de entregar uma mensagem, seja simples como uma criança. Isso é muito forte, sabe? Forte e difícil. É, forte e difícil. Eu acho que volta nisso. Nós seres humanos, e eu falo isso sempre quando eu estou conversando junto com os meus parceiros, seguidores, nós temos essa necessidade de fazer o que é difícil. Nós queremos mostrar serviço fazendo o que nunca um homem conseguiu fazer, a gente quer ir lá. Sendo que, na realidade, é aquela coisa tão simples que vai fazer a diferença. Você acha que... Você pensa, gente, eu vou ter que começar... Sabe aquele pote de falar palavrão? Eu vou escrever um pote daquele... Do achismo. Do achismo. Toda vez que eu falar... É que eu não tenho dinheiro pra colocar, vou ter que procurar outra coisa. Você tem muito. Né? Tem muito. Vai chegar muito, nesse... Tem Agora, vamos falar dessa parte. Você pensa que as pessoas complicam demais o que é simples para viver? É o que você está falando agora do dinheiro. Muitas das vezes é uma mudança de vista, de pensamento, de não usar as palavras contra você. Você pensa que as pessoas têm essa tendência de... Porque eu, por exemplo, mais e mais, eu não uso as palavras contra mim. E quando uso, tento me autocorrigir. Que é uma brincadeira, tá, gente? Olha, vocês vendo, mas é uma brincadeira que é como uma criança. Se você se autocorrigir sempre que você vê que algo que você está falando não está funcionando dentro da tua matemática, fala naquela hora. E eu tô tendo essa tendência nesse exato momento. Você pensa que as pessoas... Falta um pouco dessa credibilidade nas palavras junto com as pessoas? Na verdade, o que as pessoas buscam, nós somos feitos de viver em comunidade. Todo mundo quer fazer parte de uma comunidade. Eu lembro que eu já toquei em banda de rock para fazer parte de uma comunidade, já toquei em banda de pagode para fazer parte de uma comunidade, já fui peão de rodeio para fazer parte de uma comunidade, eu me vestia de uma forma para fazer parte de uma comunidade, eu comunicava de outra forma para fazer parte de uma comunidade. Em todos os momentos nós estamos querendo fazer parte de uma comunidade. Essa necessidade de uma aprovação de uma comunidade é que faz as pessoas dificultarem um processo de começar algo. Adoro. Porque assim, quando a pessoa pensa em abrir um projeto, começar uma empresa, qual é a primeira coisa que o mercado fala para ela fazer? E eu não estou falando se está certo ou se está errado, é aquilo que a pessoa acredita e eu acredito de outra forma. Então quando alguém vai montar um projeto, ele vai montar um quê? Um business plan. E aí ela passa, eu tô olhando pros executivos ali, eu vou montar um business plan. Aí ele passa dias e dias e semanas e meses montando um business plan e nunca sai. Aí faz um curso, busca uma ferramenta, não sei o que, e fica lá aquela porra daquele business plan. Para montar o business plan. Que não serve para nada. Adoro. Aí a pessoa chega para mim, que sou investidor, fala o seguinte, eu tenho um projeto de milhões. Eu falo, que massa, me traz os números. Não, eu tenho um business plan. E eu falei, letra... Qualquer um conta. História qualquer um conta. O mundo é sobre contar histórias. Contador de história. Um business plan é contar uma história. Quando procura um investidor inteligente não investe em algo que não tem pelo menos 3 anos de duração para você ter passado por um gap de mercado, aí entra mais técnico, mas só investe em startups com pelo menos 3 anos de duração. Por quê? Porque já sabe que os visionários já compraram e tudo, ela passou por um gap de mercado e ele fala o seguinte, isso aqui vai ser duradouro ou não. Só que se você só tem letras... A gente fala o seguinte, letras eu não confio, me traz os dados e os fatos, eu quero saber quantos venderam, como que foi, qual que é a percepção do mercado e coisa. Então a pessoa monta um business plan e nada serve. Eu te pergunto, uma criança, para começar a andar, ela fez algum curso? Não. Para começar a falar, ela fez algum curso? Para começar a comunicar, a entender o que a mãe, o pai gostava, ela fez algum curso? Ela simplesmente fez. Adoro. Uma criança, para começar a correr, ela não começou a correr. Qual é o grande problema? As pessoas querem começar e as pessoas acham que precisam de dinheiro para começar. As pessoas não precisam de dinheiro para começar nenhum projeto. Elas precisam somente a boa vontade. Elas querem fazer o quê? Jogar a culpa dos seus projetos para outras pessoas, para outras coisas. Falar, não tem dinheiro, não tem apoio, não tem patrocinador, não tem... Você não precisa de nada. Você precisa somente daquilo que você carrega. Ponto. Muito real, muito real. Por que nós somos tão simples e as pessoas nos criticam e falam, vocês são muito simples naquilo que fazem? Porque a vida é simples.
Uma criança, para começar a andar, ela cai 2.000 vezes até os 2 anos. Sabia dessa? Uma criança, ela cai pelo menos 2.000 vezes até cumprir 2 anos de idade. A minha mãe ia discordar de você. Porque eu acho que eu dobrei esse número aí, hein? Aí mostra o quanto que você é disruptivo. Aí sabe o que acontece? Alguém que quer dinheiro antes de começar um projeto é igual aquela mãe que colocava a toalhinha embaixo do braço e fica segurando a menina e fica assim. Ele não estava com maturidade suficiente para começar a andar. Aí coloca andador que vira o caos, né? Eu não sei como a gente sobreviveu àqueles andadores que tinham, né? Foi comprovado que aquilo ali gera vários problemas nas crianças. Aqueles Sabe? carrinhos de batida? Que vai andando. Eu não sei, na verdade, como a nossa geração sobreviveu, a geração de hoje em dia não sobrevive, né? Não tem nem metiolate que arde mais, né? Ninguém cai em enxurrada mais. Não, dedão com a tampa nada. do dedão na... Vocês estão com a vida muito fácil, gente, entendeu? Vou avisar já. A galera jovem. Aí é o seguinte, a pessoa quer complicar algo que é muito simples, que você só tem que começar. Começa, o marketing, a administração, a engenharia ensina isso na faculdade, que chama ciclo PDCA. A engenharia chama de iterar um processo. É você começar a pegar os dados, corrigir esses dados e fazer novamente. Aí planeja, faz, checa e fica isso, ou iterando um processo. É somente isso. A única coisa que nasce grande, Ricardo, é filhote de baleia ou de monstro. Todo o restante começa como? Como iniciativa. Eu começo e vou coletar informações. Testar, né? Eu gostei dessa palavra também, hein? Testar muito. A gente faz assim, ó. Faz aí na sua casa. Assim, eu escutei, eu tava com o Wellington, como eu comecei a falar, eu escutar essa palavra também foi uma palavra... A vida é sobre teste. É muito impactante e é tão ridículo, gente, não vou brincar pra vocês, são coisas tão ridículas que chega a ser ridículo. Porque não é nada de... Volta de novo nisso que você está falando do dinheiro. Eu sou uma prova viva de que nunca precisou de dinheiro. É isso aí. Porque até agora há pouco, 10 anos atrás, eu era um louco com telefone Deus, meu querido. Era nós três rodando a rua com o telefone aqui. Hoje a minha empresa está funcionando como está funcionando porque eu tive que sonhar e depois trabalhar. Você acha que dentro desses dois maquinários, para os empresários, por exemplo, que a gente vai começar a falar agora da plataforma também, eu quero que você conte um pouquinho dessa família toda que está aqui, mas para esses empresários que estão assistindo, né, indiferente do país, indiferente onde eles estejam, são essas duas chaves importantes? Ou tem o que mais ele precisa para tirar, né, o sonho, tirar a possível empresa, o possível trabalho, que ele está ali, né, rodando naquele limbo que muitas vezes não sai? Quais são as chaves importantes para que esse empresário possa começar a fazer sucesso dentro do trabalho que ele escolheu? Isso é muito importante, entender isso daí. Se tiver aquela musiquinha, Eric, assim, de refletir sobre, eu vou olhar nos olhos de quem está assistindo e falar o seguinte: você que tem um sonho, acorde. Só sonha quem está dormindo. Amém. Aquele que está acordado não tem tempo para sonhar, porque ele faz o quê? Ele executa. Quantos sonhos, quantos projetos estão numa gaveta maldita na sua casa, que é de procrastinação? Você tem várias gavetas lá, com vários projetos e sonhos armazenados, que um dia você ansiou, mas porque não tem dinheiro, é porque o governo, é porque meus pais, é porque meu bairro, é porque minha cidade, é porque isso, porque aquilo, um monte de coisa, e você nunca testou, nunca rodou um MVP, que a gente chama, que é mínimo viável produto, nunca fez um teste sobre algo. E eu só consigo saber se vai dar certo ou não se eu testar. Só que uma necessidade de aprovação das pessoas impede ela de avançar. Amém. Ela fala, não, se eu testar, quem sou eu? Tem um livro chamado Mindset, que ele fala sobre 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade fixa? É alguém que nasceu com um dom, um talento e só faz isso a vida toda. Eu nasci com o dom de cantar. Aí ele não experimenta tocar um instrumento, por quê? Porque tudo aquilo que é novo precisa aprender. E aí quem tem mentalidade fixa, ele fala o seguinte: o que as pessoas vão me julgar? Eu, super cantor, aprendendo a fazer algo novo? Não, as pessoas vão julgar o meu talento de canto. Ela não consegue separar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é uma mentalidade de crescimento? É alguém que se coloca à disposição de testar e passar o ridículo. Eu, por exemplo, eu tô lá velejando, eu pareço um banana, eu escorrego, quase caio no mar, eu vou, passo corda, queimo, bate o negócio na cabeça, eu pareço um bobo aprendendo. Só que eu entendo o seguinte, que isso é uma fase. Quando eu passo a fase de aprendizado, tá tudo certo. Eu vou indo para as próximas fases. E aí eu começo a ser o quê? Ir para aquele grupo muito pequeno na sociedade, que já fez um Ironman, um Ultraman, escreveu um livro, tem uma empresa, tem filho, tem múltiplos negócios, veleja, anda de kart, anda de carro, todas as ações, faz esqui, faz snow. Então a gente começa a fazer o quê? Separar da sociedade.
E as pessoas julgam, mas você se acha muito. Não, eu estou multiplicando meus dons e meus talentos porque eu sei onde eu quero chegar. Eu não quero ficar somente sonhando numa geração. Adoro. Eu quero ter a oportunidade de tudo. A gente vai agora começar a escalar. Eu vi lá pra gente aprender a escalar. Então tem várias coisas, os meninos começaram a pegar essa cultura. Não, vamos testar. Segunda-feira eu vou fazer aula de surf. Você é convidado ali pra gente fazer aula de surf perto da plataforma. Aula de surf eu peito, assim, vou ser o Segunda-feira, banana, né? vou ser É, o banana. segunda-feira, né? Tá na praia? Eu tô Segunda-feira é na você sabe que praia. falou de praia, Então fechou, tô então indo. combinado. Tô indo. Bota o Ricardo lá junto na nossa aula em grupo. Meu Deus lá pra do gente céu. Você vai O pior ver de nos tudo- stories do Ricardo aí. Vocês estão vendo, né? Que eu tô falando sim, por isso que eu falo. Mas você sabe que É assim... o primeiro desafio. Depois, até o final do podcast, vai mas rolar assim, outro desafio. Alguém sabe quem é que vai daqui? Quem é que vai fazer? Quem é que sabe fazer? Pronto, perfeito. Tá Aí, ó. ótimo. Bora. Se tivesse uns 2 que já sabia, a gente já ia ter que dar um problema aqui. Mas não, se não quem sabe, vamos junto. Mas você sabe que teve uma história que você contou, e pra você que tá aí assistindo, eu acho que é muito, que foi uma das coisas mais legais que eu escutei, assim, de histórias. Não vou mentir, a tua fala, você realmente é um influenciador, porque eu ficava ali eu escutando tudo aquilo que você tava falando e falando, caraca, como que eu não pensei nisso? Nossa, eu vou usar esse negócio. Mas teve uma Era de muito você... massa, eu vi o Ricardo, e a gente conhece gente, vê o olho explodindo assim ao meio. Eu falo, agora E tá eu tava na funcionando. primeira fila, gente, porque eu sou daquele... Eu sou o bagunceiro, não é do fundão mesmo. Eu tava na primeira fila mesmo. Volta influente, né? Não, vou lá, vou já que vai betar, vou bater truco nesse negócio. E você contando de você com o Pablo Marçal na montanha. Pra esquiar, gente? Me ajuda. É. Que ele foi esquiar, Quer dizer, né? foi algumas montanhas, E tem uma que é causa que ele não pode contar. Que ele queria tirar você pro canto. Exatamente. Pode contar essa história pra Conto, galera? claro. Porque isso é um exemplo muito grande de como a opinião das pessoas não influencia quando você sabe o que você quer fazer. Eu acho que é uma história muito legal pra galera ouvir. A gente começou, talvez a gente esteja na 4ª ou 5ª estação de esqui, a gente começou a esquiar juntos e tudo mais. Só que lá atrás, eu aprendi apenas o esqui. E os meninos estavam testando outras coisas. E eu falava, nem vou testar o snow, falta 1 dia de neve, 2 dias de neve, vou continuar no esqui para continuar curtindo, conhecendo outras montanhas, outras pistas e tudo mais. E aí o que acontece? Primeira estação, não treinei o snow, segunda estação, não treinei o snow, e eles começaram a evoluir em cada estação. Esse que é o problema de quem demora para testar. Você começa a ficar longe do rolê. O que aconteceu quando eu fui testar pela primeira vez? Todo mundo já estava avançado, eles foram na frente e eu ficava sozinho. Por quê? Não porque eles são melhores ou piores, mas porque eles estavam treinando há mais tempo. E eu fiquei postergando essa decisão e sofri a consequência de ficar sozinho na montanha, descendo e apanhando sozinho. Aí chegou um dia, nós fomos para uma montanha mais alta, 12 mil pés, uma das montanhas mais altas das Américas, 12 mil pés. E eu olhei lá e eu falei, cara, era a minha 3ª descida de snow, eu não aconselho ninguém fazer isso em casa. Mas eu já tinha descido de esqui. Aí eu falei, vou descer de snow. E aí o Pablo viu, ele conta essa história que ele tava com receio, né? Tava todo mundo com receio. Já vi ele ali. contando essa história. Já. Só que quando a gente é amigo que é amigo quer ferrar o outro amigo, né? Você sempre quer ferrar o outro amigo. Tanto é que a amizade verdadeira, sabe como a gente mensura? Nível de amizade elevado é quando você trava os vidros do carro e solta um peido dentro do carro. Se o cara abrir a porta ou o vidro, esse não é amigo. Então você começa a mensurar. Você, amigo, quer ferrar sempre outro amigo. E fazer o quê? Jogar medo para o outro amigo. Aí ele olhou pra mim e falou o seguinte, não, Thiago, você tá com medo. Ele tava com medo, ele tava todo mundo com receio de descer e coisa. Não, Thiago, você desce na outra montanha. E aí foi quando eu virei pra ele, num impulso assim, meio desesperador. Falei o seguinte, é bom que a sua opinião não governa a minha vida. Aí ficou todo mundo no silêncio, assim, ó. Eu falei, que merda que eu falei. A única coisa que eu tinha era ir pra frente. Eu deixei eles pra trás e fui descendo. E arrasou. Arrasei. Arrastei. Não arrasei, arrastei a montanha. Mas foi bom. E aí ali foi um desbloqueio. E eu peguei mais um código. Eu falei o seguinte, quanto mais tempo eu levar para testar algo, maior será a consequência daquilo, positivo ou negativo. Adoro. Então todo mundo foi fazendo o rolê e agora eu comecei a desenvolver cada vez mais o Snow e aí peguei duas habilidades. Então, se a gente vai com a tribo do Snow, a gente consegue andar. Se vai com a tribo de esqui, consegue andar também. Adoro. Agora a gente vai com a tribo do surf, né? E agora falando dessa família que tá aqui, porque você que tá em casa, novamente, eu quero lembrar que nós estamos falando com o Thiago Rocha. Esse é o primeiro bloco de um projeto que estava na gaveta, para você ver como que isso é muito real. Não deixe as oportunidades passarem. Seja você o primeiro a abrir a gaveta. A gaveta tá aí, gata. É só você pegar. E tá aí um exemplo muito grande com o primeiro podcast com essa presença ilustre, maravilhosa. E que hoje tá morando em Portugal.
Portugal tá trazendo essa mentalidade, esse mindset todo que foi criado junto com uma galera no Brasil e tá trazendo, e a família só tá crescendo. Isso aqui, assim, vaca não dá tanto filho desse jeito, né? Criando uma família incrível, pessoas extraordinárias. Conta um pouquinho da plataforma aqui em Portugal e como que isso tá gerando, como que isso tá crescendo, e principalmente pra galera que tá assistindo, como que as pessoas podem estar fazendo parte dessa possível parceria junto com vocês. Eu costumo sempre falar, Ricardo, que Deus ele não junta pessoas, ele junta propósitos. Essa galera tá toda aí por causa de um propósito que é único. Não é sobre o Thiago, não é sobre a plataforma, existe um propósito muito maior, que é de implementar uma maneira de pensar, uma maneira de viver. Quantas vezes, às vezes as pessoas falam sobre lavagem cerebral, realmente é uma lavagem cerebral de sabão, que boa, que chama no Brasil, como chama aqui? É que boa também? Água sanitária. Água sanitária? Lixívia. Minha sogra falava lixívia, é verdade. Lixívia é uma fruta, não lixia. Lixívia. Minha sogra procurava lixívia lá no coisa. Quebrado, né? E a gente realmente lava, assim como lava o coração, que da mesma forma que você lava o seu corpo, tem que lavar o coração todos os dias, do ego, arrogância, soberba, prepotência. Então existe uma galera que anseia por isso. E o que a plataforma vem? Ela vem trazer uma nova maneira de pensar, uma nova cultura de viver. E uma nova maneira de fazer negócios. A gente vem muito para cá para introduzir tecnologia e mercado digital. Ensinar sobre tecnologia e mercado digital. Nós vimos muitos jovens portugueses saindo do país para buscar oportunidades fora, sendo que você está num dos melhores países da Europa, é Portugal. Concordo. Tanto é que agora começa o caos aqui de todo mundo da Europa vir para Portugal passar férias. Quer dizer, é um lugar muito abundante, uma mentalidade que nós devemos e queremos retribuir muito a essa nação e trazer essa cultura do mercado digital e do mercado tecnológico. Mas não somente isso. Ativar em cada uma das pessoas um governante. Quando a gente fala sobre governante, é governar sobre as suas emoções. Não é governar sobre o próximo. É governar sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus comportamentos. É entender o seguinte, que eu devo deixar o mundo um pouco melhor do que eu encontrei. A única coisa que a gente pede, a única coisa que a gente quer aqui é um coração sincero, leal e ensinável. Só isso. Amém. Se você tem um coração sincero, leal e ensinável, aparece numa das palestras, eventos. A gente tem um monte de ações fazer. Vai rolar agora, a gente está lançando a TR Sport, que vai ser uma academia de triatlo. Vocês estão lutando lá ainda? Porque o Wellington ele ficava mandando vídeo pra mim do povo lutando. Porque assim, aparentemente eu virei um juiz, né? O que vocês estavam? Jiu-jitsu? Que vocês fazem? Jiu-jitsu, né? Que estavam fazendo dentro da plataforma também, né? Isso é uma zona lá dentro. Passa criança correndo. Não é dentro. Ah, não. Totalmente conta comigo. É que eu tenho um compromisso, senão eu ia lá. Tem boxe hoje lá. As meninas, é só pras meninas hoje, aula de boxe. Vocês também? Adoro, gente. É só as mulheres. Mas é que isso também é maravilhoso, né? Tem a possibilidade de você encontrar a sua comunidade e não só isso, encontrar o propósito dentro do trabalho que você está fazendo. A plataforma dá essa possibilidade e dá essa abertura para ajudar também, não é verdade? Lembra que eu te falei que nada faz sentido na função que você cumpre, a não ser a sua verdadeira identidade? A gente começou a falar sobre isso daí. Quem é o Thiago? Existe algo muito maior do que a função que eu cumpro. E o que todo mundo busca é entender verdadeiramente sua identidade. E aí o cara começa a viver livre. Nunca um livre vai querer aprisionar a liberdade de outras pessoas. Somente um livre deixa que as outras pessoas sejam livres. Aquele que é aprisionador, aquele que é o faraó, ele fala o seguinte: não, ficam sempre no meu controle. Isso é um dos grandes problemas na cultura das empresas. Elas falam sobre retenção de talentos. Nós não, nós falamos sobre multiplicação de talentos. Eu senti isso de vocês. Multiplicação de talentos. Senti muito. O cara tem 1 ano para prosperar. No máximo 1 ano. Ele vai montar os negócios dele. Ele vai por quê? Porque a mensagem, mesmo a mensagem foi escrita para Abraão, serve para nós. Idem por todo o mundo. Multipliquem. Criem ecossistemas. Criem as mensagens. Levem as mensagens. Criem os movimentos. Nimrod, lá na Torre de Babel, Nimrod foi um espírito que quis combater a Deus. Para quem gosta um pouquinho de história, quis combater a Deus. Ele falou o seguinte: vamos juntar todas as pessoas e construir uma torre que vai até os céus e Deus nunca mais sofrerá uma enchente no mundo. Nimrod era um espírito e aí ele juntou todas as pessoas. E qual que era o grande problema? Ele queria ir contra Deus, porque a missão e o desejo de Deus é ide por todo mundo, multipliquem os talentos. Aí você começa a entender o seguinte, que uma pessoa até 10 anos ela te dá 10% de energia. E em 1 ano ela te dá até 80% da energia dela.
quando ela sabe que tem uma esperança de crescimento. O problema é que as pessoas querem comprar outras pessoas com dinheiro. E aí tem vários executivos que vivem como se fosse algema de ouro, com bonificação, com carro, com casa, com isso, com aquilo, para aprisionar. Tudo aquilo que você ganha como salário, sabe que você pode faturar 10 vezes mais tocando seu próprio negócio. Quando foi instituído o salário, entenderam que o ser humano poderia gerar de recurso X, e aí dividiram isso em 10%, é o que representa um salário, 10% daquilo que a pessoa pode operacionalizar. E aí vive como uma algema de ouro. Por quê? Porque não acredita em si, nos seus projetos, tem medo, necessidade de aprovação, vitimismo, ninguém me dá oportunidade isso, uma porrada de coisa. E aí ele acaba fazendo o quê? Né? É melhor eu ser funcionário de alguém e ter férias, me 13º, entregando a minha liberdade por um dinheiro. E você que está aí, tá tudo certo. Essa é só a minha opinião. E para mim não faz sentido isso. Alguém que é governante ter horários marcados para entregar a sua vida e aí passa um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos. E muitos que são empreendedores, eles são escravos do próprio negócio. Eles são empregados do seu próprio negócio. E a nossa cultura ela é diferente. Não é que é uma bagunça. Apesar de a gente ver lá, rola jiu-jitsu, rola boxe, tem crianças correndo de um lado para o outro, tá na reunião, passa uma criança pelo prédio, por cima. Eu falo que a bagunça não é um problema se ela for uma bagunça organizada. A bagunça é energia também, muitas das vezes. Gente é energia. Exatamente. Eu não vejo... Eu, quando estive lá, eu quero agradecer de novo, assim, eu fiz um tour, né? Que eu virei Ricardo Rocha, não sei se vocês viram o vídeo. Maravilhoso, a energia estava ótima. Tem um espaço para dar essa possibilidade do que você está falando, da pessoa se encontrar e poder entender primeiro. É fácil a gente querer fazer parte de um projeto quando a gente não sabe quem a gente vai ser no projeto. E acho que a plataforma trouxe, pelo menos foi o que eu senti quando eu estive lá. Você é nosso convidado aí para aparecer em uma das palestras, imersões lá na plataforma. É só acessar plataformainternacional.pt. E aí tem endereço, todas as informações lá. A gente vai colocar tudo. A gente tá chegando no finalzinho, mas eu queria fazer um bate-volta. Finalzinho da primeira parte, Primeira parte, assim. Isso aqui é o primeiro de 254 capítulos junto com o Thiago Rocha, não, brincadeira. Eu queria fazer um bate-volta com você. Bora. Com algumas perguntas. Primeiro, família. Família para Thiago Rocha. O que é família? Família é união. É para responder uma palavra ou é para pode soltar o família é união. O verbo. Na verdade, nós temos 3 famílias. A minha família de origem, a minha família atual e a família que eu estou treinando. Por exemplo, a minha família, quando eu digo união, eu estou falando da minha esposa. Os meus filhos, eles passam um período comigo enquanto eles estão sendo treinados para formar a próxima família deles. E os meus pais são as pessoas que eu honro, dou carinho, mas eu entendo o seguinte, que eles já não fazem parte mais da minha família. A minha família é o meu núcleo familiar hoje da minha casa e entendo o seguinte, que a minha família 2 é o meu cônjuge, a minha família 3 são os meus filhos que estão sendo treinados para serem enviados. Por isso que eu chamo que filhos são flechas. Eu tenho uma filha hoje de 18 anos, já tem a própria empresa dela, desde os 15 empreende e tudo mais, tem 12 ou 13 colaboradores, tem vários... E ela está sendo treinada para ser enviada. E eu já falo todo dia, e aí? Quando que vai pegar a sua casa, seu apartamento, ou para onde você vai? A mãe fica desesperada, mas é sobre um treinamento. Se eu acredito em tudo aquilo que eu carrego... já dá bom dia sim, né? É exatamente isso. Não, ela é super amada, ela tá ali e tudo mais. Mas eu sempre falo o seguinte, é sobre um treinamento, é sobre isso. E o que acontece? Problema dos jovens. E por que tem tanta gente solteira hoje? Tem gente solteira hoje porque é chato. A pessoa é chata. Quanto mais tempo você passar solteiro e quanto mais dinheiro você receber, mais difícil será de se relacionar. Porque imagina, você tem a sua casa, a liberdade, eu moro sozinho, tenho o meu dinheiro e tudo mais, de repente vem uma pessoa para dividir tempo com você. Aí você tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos morando sozinho. Mano, é chato demais morar a 2, porque tem os seus costumes, os costumes dela, dele, não sei o quê. Você precisa ter um jogo de cintura ali. E as pessoas, quanto mais tempo ficarem solteiras, mais difícil, mais desafiador vai ser para elas se relacionarem com outras pessoas. E quando não depende, ou quando começa a ter a sua vida, seu carro, suas viagens e tudo mais, fica cada vez mais fútil o relacionamento se não entender a verdadeira essência que é de juntar, ser uma só carne e multiplicar, construir mais famílias. O grande problema do mundo é que as pessoas têm colocado de uma forma fútil as famílias e os relacionamentos. A geração de filhos. Por que, por exemplo, o europeu vem perdendo espaço? Porque eles não querem mais ter filhos. Por uma série de coisas. Não querem mais ter filhos. E filho é uma essência que deve ser jogada para o mundo, enviada para o mundo. É o seu DNA, é a sua raiz sendo entregue para o mundo.
são mais pessoas levando a sua mensagem. Quando eu falo sobre multiplicação, eu estou falando de multiplicação de pessoas, de executivos, empresas, sócios e tudo mais, mas eu estou falando de multiplicação dentro da sua família. Quando você fala com meu filho de 6 anos, vai fazer 7 anos agora, os drives estão instalados. Ele fala, quando alguém vai falar, vou tentar, ele fala, vai fazer o quê? Vai tentar. Então já começa a instalar drives para governar e não depender da opinião dos outros, que é aquilo que a gente sempre passou. Eu sou o melhor pai? Claro que não, eu erro e erro pra caramba. Só que quando eu tenho consciência, eu começo a olhar exatamente e falo o seguinte, existe alguém aqui, está sendo treinado para múltiplas habilidades para governar. E todos os dias eu declaro na vida dele. Todos os dias a gente lê, eu leio a Bíblia para ele, uma Bíblia infantil lá. Todos os dias à noite eu estou lendo a Bíblia e é o momento de o maior rolê que nós temos é à noite. Eu termino de ler e a gente começa a conversar. E sobre várias coisas a gente conversa. E aí esses dias ele estava falando sobre governar, sobre ter escravo, como que funcionava isso, como que vivia. E a gente fala um rolê gigante. Eu começo a profetizar na vida dele. Ele fala o seguinte, eu posso ser médico? Eu falei, filho, você pode ser qualquer coisa que você quiser. Você pode ser médico, mas você também pode ser dono do hospital. E você começa a instalar drivers nas crianças, que é onde ela vai dormir e ela vai ficar com as últimas informações no ouvido e vai ficar refletindo sobre aquilo. Eu posso ser o quê? Eu falo, você pode ser o que você quiser. Só se você entender que você é imagem e semelhança, chamado para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Qualquer outra coisa que você for fazer é uma função. E por que é importante você ser médico e ser dono do hospital? Médico você vai ajudar muita gente, não vai? Ele, vou ajudar muita gente. E se for dono do hospital que tenha vários médicos, você vai multiplicar a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas por causa do seu trabalho. Adoro. Então você já começa a instalar. Então família, para mim, é união. Entendo que tem a família 1, que é a família dos meus pais, que me ensinaram. Muito que eu sou hoje vem de tudo que eles têm. Família 2, que vou passar o resto da minha vida. E se você escolheu errado, você tá lascado, que a única família que você não vai dissolver é essa atual. Você vai ter que treinar muito. E a família 3 são os meus filhos que eu vou começar a enviar pro mundo como flechas. Gosto. Já pulando religião. Que é religião com Thiago Rocha? Religião é uma tentativa do homem de religar-se a Deus. O grande problema do mundo hoje é a religião, é a religiosidade. Jesus ele nunca veio implantar uma religião. Ele veio implantar um estilo de vida. Foi confundido entre os seres humanos, entre as pessoas, o que era a verdadeira religião. E está lá. Na Bíblia fala o seguinte, que a verdadeira religião é ajudar pobres, órfãos e viúvas. Essa é a verdadeira religião. Qualquer outra coisa é fanatismo feito por pessoas para aprisionar outras pessoas. Isso é a forma que eu estou te falando. Então, se você olha a palavra religião no original, fala o seguinte, a tentativa do homem religar-se a Deus. Qual que é o grande problema do ser humano? Eles vão criando vínculos e vão criando comportamentos que não existiam. Por exemplo, quando Moisés foi subir no monte e quando ele desce, ele chega lá, construir um bezerro dourado. Quer dizer, alguém chegou lá e falou o seguinte, não, a tentativa de religar a Deus, que é a religião, é fazer isso. E aí começa a fazer vários comandos e vários comportamentos achando que aquilo é a verdadeira religião. Não, a verdadeira religião é ajudar pobres, órfãos e viúvas. Qualquer coisa longe disso não é a verdadeira religião. E Jesus ele nunca veio implantar uma religião, ele veio implantar um estilo de vida. Ele nunca veio educar, Jesus ele veio transformar. Qual que é o grande problema? E as pessoas não entendem e aí começa o julgamento. Criaram-se as placas de igreja, as comunidades. E eu acho ótimo isso. Porque quanto mais placas de igreja tiverem, mais tribos, mais as pessoas vão se identificar. Imagina, se eu tenho 2 tribos, o cara fala, eu não gosto dessa, fica na rua. Não, você precisa sim encontrar uma igreja, frequentar um local para aprender e ter discernimento de tudo aquilo que você faz e descobrir quem você é de verdade. Só que quando você começa a procurar várias tribos, você encontra uma delas, você precisa fugir o quê? Dos ritos religiosos. Entender qual é a verdadeira essência, que é Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida até o Pai. Ele que é a porta. Qualquer coisa fora disso não existe. Então, religião, da palavra religião, é essa tentativa do homem de religar-se a Deus. Gosto muito, gosto bastante. Fez sentido? A gente poderia aprofundar horas falar disso aí. Não, assim, mostra o que religioso realmente... ele fica doido nessa hora. Você sabe que o Vitor ainda falou, meu Deus do céu, você e o Thiago numa mesa conversando vão ficar 3 dias, né? Porque também fala pouquinho também, que nem eu, né? Portugal. Portugal é uma porta. A origem da palavra Portugal, né, diz sobre porta. Ele é uma porta para a Europa. É um lugar de muita abundância e de muita oportunidade. E eu realmente estou apaixonado por esse lugar. Minha esposa é portuguesa. Nós nunca pensamos em ter vindo morar em Portugal. Foi algo que foi planejado e coisa, mas foi algo que tocou no nosso coração e eu senti algo muito grande. E quando eu cheguei aqui, na primeira vez que eu pisei no aeroporto, meu coração foi inundado por uma compaixão. Eu falei o seguinte, existe muita coisa para se fazer aqui. Existe muito resgate da humanidade e
da paternidade. Então é um trabalho muito grande que a gente vai fazer sobre isso daí. Portugal realmente é uma porta de entrada, todo mundo sabe que é uma porta de entrada para a Europa. A gente pode fazer grandes coisas, faremos grandes coisas aqui para expandir para vários lugares. E aqui é um berço de muitas oportunidades. Você que é português, você que é brasileiro que vive aqui, saiba que essa terra é uma terra fértil. Amém, se você germinar, você colocar qualquer semente, ela vai germinar e vai gerar muitos frutos, a 30, 60, 100 por um. E eu sou completamente apaixonado e grato pelas portas que foram abertas e todo o convívio que eu tenho. Tem várias pessoas no meu time que são portugueses, vários clientes, alunos mentorados são portugueses. E eu realmente estou apaixonado por esse lugar. Fantástico. E os amigos que eu tenho criado aqui só em Portugal, imagina. Gosto da atitude. E para terminar, Tiago por Tiago. Quem é Tiago? Quem é Tiago? Imagem e semelhança. É alguém que é só um semeador. Saiu a semear. É alguém que entende que todos os dias eu preciso lavar o meu coração de ódio, rancor, amargura, maledicência e entendo o seguinte, que a minha boca ela tem poder de gerar vida ou gerar morte. Se aquilo que vai sair da minha vida não vai edificar a mim ou a pessoa que está comigo, é melhor eu me calar. Adoro. Calado vence, né? Sempre. Eu sempre vou ser senhor daquilo que eu calo e escravo daquilo que eu falo. Toda vez que você se emociona e promete algo, você se torna escravo daquilo. Então eu sou um semeador. Todos os dias, até o dia que ele fala o seguinte, tá bom a sua missão, parou, é até aqui, tá tudo certo. Eu só cumpro aquilo que ele coloca no meu coração todos os dias. Vai para esse lado, vai para o outro lado, esse é o caminho, esse não é o caminho, e só semeia na vida das pessoas, gerando aquilo que é bom, semeando através de palavras, de atos, sorriso, abraço. Nós somos semeadores, essa é a nossa função. Por isso, todos os dias eu acordo com algo chamado indignação positiva. Porque sabe o que acontece, Ricardo? Olha o meu direct no Instagram, eu recebo algumas centenas de mensagens todos os dias. Algumas é ótimo. Algumas mensagens falando o seguinte, obrigado por aquela live, obrigado por isso, salvou minha vida, estava na droga, estava na promiscuidade, estava na pornografia, me curei, não sei o que, estou no processo todos os dias. Isso alegra o meu coração, só que ao mesmo tempo eu olho o seguinte, falo, quantas vezes eu fiquei calado e quantas pessoas morreram porque eu fiquei calado. E essa indignação de saber o seguinte, o que eu estou fazendo hoje é muito pouco, perto de tudo que tem que fazer. E essa indignação. Por isso que a gente faz palestra todos os dias, faz movimentos todos os dias, fala, tá em live, todos os dias 6h22, horário de Portugal. Rola a minha live que a gente fala sobre provérbios. Eu já assisti. Eu te vi lá. Eu vejo todo mundo que entra lá. E aí o Ricardo tava lá. Eu acordo cedinho, eu vi. E a gente tem que levar essa semente para todo mundo. Então esse é o convite para todos vocês serem semeadores do reino. Para ter uma mensagem única que gere transformação e essa transformação gere vida em abundância, vida plena e em paz. Meu querido, olha, se eu falar para você que foi maravilhoso, eu tô mentindo, porque foi... estar perto de você e dessa galera é sempre uma experiência. Desde o meu primeiro momento ao qual eu pisei no Método IP, e que eu quero dizer para todos vocês que estão assistindo, não tem muito que a gente possa falar, porque aquele negócio quebra um pouco do encanto da experiência que passa lá dentro. Então eu quero convidar você que está assistindo a conhecer um pouquinho mais. Se você já passou perto do Método IP, agora está bem mais próximo, mas ter a sua presença aqui no primeiro bloco de Pérolas de Ricardo, de frente com o Ricardo, não foi uma honra, foi literalmente um presente que você deu. Então eu queria agradecer do fundo do coração pela sua presença aqui, agradecer a galera que está aqui junto com a gente. Eu falo em seu nome, mas eu quero passar para todos vocês. Está sendo um prazer poder caminhar ao lado de vocês junto com isso e ter a possibilidade de conhecer almas e experiências diferentes pela boca de cada um de vocês. Então, muito obrigado por isso e muito obrigado por estar aqui hoje comigo. Isso. Obrigado a você. Saiba que você é amado por mim, pela minha equipe, pela minha família. Senti isso e muito a sua bem. mensagem, ela vai espalhar, e conte conosco para espalhar essa mensagem para mais pessoas, e uma mensagem de verdade. Você tem um coração puro, coração que vai entregar uma mensagem para muitas pessoas, e muitas pessoas serão curadas através do teu testemunho. Muito Acredito obrigado. muito nisso. Muito obrigado, e eu acredito muito nisso também, porque eu falo que não é um... Às vezes eu vejo as pessoas tão preocupadas em como se vestir, em como andar, com o dinheiro que tem, e eu vejo que para mim a coisa mais importante é eu conseguir sentar no meio fio, olhar do lado e falar, pô, é esse maluco que tá aqui junto comigo, tá ótimo. E essa sensação não tem preço, Mastercard não compra isso. E é a sensação que eu ando tendo perto de vocês. E eu gosto muito, eu acho muito legal. E para você que tá em casa, claro,
Cria vergonha nessa cara, gente. Eu não tô nem brincando. Cria vergonha na cara. Primeiramente, começa a seguir as plataformas. Começa a correr atrás de Thiago Rocha, da plataforma aqui de Portugal. Vai lá, Ricardo Pérolas. Fiquei sabendo que o gato é babado. Vai lá e segue Ricardo Pérolas na internet. Ricardo com K. Thiago, novamente, muito obrigado Tamo por estar junto, aqui irmão. junto. Obrigado pela presença. E eu tenho certeza que essa vai ser a primeira de muitas, entendeu? A gente vai se encontrar no surf. Que eu vou ver Segunda-feira, eu amigo. vou ver se vai ter Você filmagem. vai ver nos stories dele. Eu ainda não sei se vai ter autorização para essas histórias sair, porque vergonha eu já passo levantando. Mas fica ligadinho, de frente com o Ricardo volta na próxima semana com mais convidado. Você é meu convidado sempre, indiferente em qual plataforma. Eu sempre estou aqui à sua espera para mostrar que a gente é babado e confusão. Muito obrigado e a gente volta na próxima semana com mais de frente pro Ricardo. Tchau. Pronto, meu querido.